Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: o que quer dizer um peixe ser compatível com outro peixe? Bom, pessoal, a compatibilidade entre os peixes leva em consideração alguns fatores, como, por exemplo, predação, temperatura, comportamento, tamanho do aquário e o pH da água, a temperatura da água do aquário, beleza? Então, esses fatores devem ser levados em consideração no momento em que você vai montar um aquário e decidir qual fauna, que são os peixes, você vai utilizar. Beleza? Bom, começando pela predação, vamos citar aqui alguns exemplos, né? O peixe osca, ele é um peixe onívoro com tendências carnívoras, então ele se alimenta de ração e pode se alimentar também de outros peixes pequenos. Ou um peixe que caiba na boca dele, tá? Porque o osca é meio complicado. A pirarara também, e é mais complicado que o osca. Então, vamos começar pelo osca, né? Se você colocar peixe Mato Grosso, lebiche, plati, e outros peixes menores, o osca vai comê-los, né? Sinto muito, porque o osca ele come outros peixes, né? Por ter tendências carnívoras também. Então, se você tem um aquário lá, tá, tem um aquário com osca, né? Vou colocar platis. Colocou, já era, vai virar o almoço do osca, tá? Então a ideia é que você coloque peixes que tenham um tamanho igual ao do peixe osca que você tem no seu aquário, ou que seja até mesmo um pouco maior que ele, tá? Agora em relação à pirarara. A pirarara é pior do que o osca em relação a comer outros peixes. Por quê? É um peixe que gosta de comer as coisas, né? Tipo assim, se você colocar outro peixe que seja um pouco menor que a pirarara, ela vai tentar comer esse peixe, mano. Então não tem jeito, você tem que ter muito cuidado quando você tiver esse peixe, quando você tiver a pirarara no seu aquário, porque ela pode comer facilmente outros peixes, tá? Outro fator é o comportamento do peixe. Comportamento em qual sentido? Se é o peixe agressivo ou é um peixe pacífico. Se a gente parar para pensar no comportamento do peixe osca comparado ao peixe quingo. O peixe quingo ele é muito pacífico, é um peixe bem tranquilo de se criar em aquário, né? E é um peixe que suporta águas com baixas temperaturas, né? Temperaturas de 8 graus, então é um peixe de águas mais frias, né? E a carpa também. A carpa é um peixe de água mais frias. Já vi relatos de carpa que consegue viver numa água em torno de 5 a 10 graus, sabe? Então é muito fria. Bom, e o peixe osca? O peixe osca é um peixe tropical, um peixe que gosta de água um pouco mais quente, né? E é um peixe que é agressivo. Ele gosta de defender esse território e tal, agride os peixes, né? Mas é um peixe interessante de ter um aquário. Porém, você não pode colocar um peixe osca com um peixe king. Por quê? Porque o osca vai bater tanto no king que o king vai morrer, né? Além disso, ele pode comer o king se ele perceber que esse king cabe na boca dele. Então, não coloque peixe osca com peixe king, porque você vai ter prejuízo, né? Você vai perder o seu king, provavelmente, tá? Outra coisa também, não colocar peixe ciclídeo africano com peixe oscar, né? Porque o peixe oscar, né, vai batendo no ciclídeo, vai... Só o tamanho dos dois, né? O oscar ele pode chegar a 35 centímetros, né? E o ciclídeo africano é bem menor, acho que o tamanho dele é bem menor que uns 15 centímetros, 16, né? Abaixo desse tamanho, tá? O segundo fator é o pH da água do aquário, tá? Bom, é assim, temos um peixe, né? Por exemplo, os ciclis africanos. Os ciclis africanos, eles costumam viver em águas com pH entre 7,4 a 8,6. Aí eu pego o Oscar, que é um ciclídeo americano, né? Que vive em águas com pH que vai de 6,8 a 7,0, né? Se eu colocar um Oscar com ciclídeo africano, o Oscar vai sair prejudicado ou o ciclídeo africano, né? A depender do pH da água do seu aquário, né?
por conta que, como são peixes com pHs diferentes, né? Se você colocar os dois juntos, um vai sair mais beneficiado e o outro não, né? O ciclídeo vai dar mal também, por conta que o ciclídeo africano, né? Por conta que o Oscar é agressivo, né? Vai defender lá seu território. Né? Os ciclídeos africanos também são agressivos, então vai ficar um impasse entre os dois. Em relação à água do aquário, como é incompatível em relação ao pH, né, dos peixes, ou o peixe ciclídeo africano vai se dar bem em relação a isso, ou o Oscar, beleza? Então você tem que pensar nesse detalhe também, no pH da água do aquário, tá? E agora, o tamanho do aquário. Bom, em relação a isso, você tem que ter muito cuidado, porque assim, tem peixes que crescem bastante, como por exemplo, a pirarara, que pode chegar até 1 metro de comprimento, né? O peixe osca, que chega a 35 centímetros, né? Tem casos que já chegou a 40 centímetros em aquário, né? Peixes jumbos, como por exemplo, uma traíra também, o pessoal chama de trairão, cresce bastante, né? Aí você tem que pensar no tamanho do seu aquário, né? Para um oscar adulto, que pode chegar a 35 centímetros, você pode deixar ele num aquário de 200 litros no mínimo, certo? Agora, se ele for filhote, né, você pode colocar no aquário de 100 litros. Por exemplo, tem um oscar de 6 centímetros. Eu vou deixar ele no aquário de 100 litros até ele atingir uns 14 centímetros, sabe? Aí eu deixo ele lá, quando ele crescer mais, e eu ver que o aquário não dá para ele ficar, né, por conta do tamanho, eu coloco ele no aquário maior, tá? Mas é melhor você já ter um aquário grande, né? Que consiga suportar o peixe adulto, pois você vai ficar mais tempo com esse peixe, tá? Porque imagina, eu tenho um aquário pequeno, coloco um peixe Oscar, aí cresceu, não dá mais pra ficar nesse aquário. Aí eu não tenho condições de comprar um aquário maior. Então eu vou ter que doar o meu peixe ou vender, porque eu não vou conseguir, né, manter ele naquele aquário pequeno, beleza? O último fator é a temperatura da água do aquário. Porque assim, tem peixe que vivem bem em temperaturas que vão de 18 graus a 24 graus, certo? Porém, tem outros peixes que estão melhor em temperaturas de 26 graus a 30 graus. Então, se você colocar esses dois peixes no mesmo aquário, depende da temperatura da sua água, o peixe Y, né, que é o peixe que vive de 18 graus a 24 graus, pode se dar bem ou se dar mal. E o outro peixe do mesmo jeito, tá? O outro peixe que vive na temperatura de 26 graus a 30 graus. Então você tem que analisar isso aí para ver qual fauna você vai montar, né? Quais peixes você vai querer no seu aquário, beleza? Né? E outros exemplos em relação ao fator que diz respeito ao comportamento dos peixes, né? Você não pode colocar quinho com peixe cascudo, pois o cascudo pode agredir o quinho, né? Porque o cascudo ele pode confundir a mucosa do peixe quinho com alga, né? Já que o cascudo é um peixe algueiro. Então ele pode chegar perto do quinho, sugar a pele dele e vai fazer um estrago, né? Pode machucar o quinho, ele pode até morrer, né? E também peixes Mato Grosso com peixes quinhos. Como os Mato Grosso vivem em cardume e nadam muito rápido, eles podem beliscar as caudas do king, uma vez que o king é mais pacífico, né? E não se defende assim tanto, né? Então ele vai acabar se prejudicando o king por conta dos peixes Mato Grosso, né? E também colocar peixe acarabandeira com peixe Oscar. Não é uma boa ideia, né? Apesar que eu gravei aqui um vídeo e coloquei Oscar com acarabandeira, só que sinceramente me arrependi, porque o Oscar, como é um peixe agressivo, ele vai bater no seu acarabandeira, né? Então ele não vai deixar a acarabandeira quieta. Caso você não acredite no que eu estou falando e queira testar, fique à vontade, é por sua conta e risco, né? Mas no meu caso não deu certo, por conta que o Oscar ficava agredindo o acarabandeira. Então o acarabandeira ficava muito acuado no lado do aquário, né? E o Oscar meio que dominando o aquário, entendeu? Então não é interessante colocar Oscar com a carabandeira. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Compartilhe com seus amigos e deixe aquele like para dar uma força, beleza? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.